Você já ficou confuso sobre alguma afirmação da Bíblia? Qual foi o pecado tão grave que desqualificou Saul de ser rei de Israel? A história de Saul nos fala muito sobre os perigos da arrogância e da autossuficiência. Esta história também oferece uma perspectiva espiritual de como é viver independente de Deus. Tchau, Saul é o tema da lição desta semana. Eu sou Matheus Diniz E eu sou Neira Oliveira, e você está no canal AMED. onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é isso aí, caso você não seja inscrito ainda, não perca essa história surpreendente que estamos acompanhando. Participe com a gente aqui também. Por isso, inscreva-se, deixe o seu like, o seu comentário dizendo o que você aprendeu com esse vídeo e também não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E agora sim, vamos para o vídeo. De tanto insistir, o povo de Israel teve exatamente o que eles haviam pedido: um rei. Agora, Saul estava à frente deles nas batalhas, como as outras nações faziam. E no início, até que deu certo. Veja só este relato. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para qualquer lado que se voltava, era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos que o haviam saqueado. O problema é que Saul começou a se sentir muito autoconfiante. Ele achava que entendia das coisas e que podia agir sozinho. Um exemplo aconteceu quando os filisteus se prepararam para a batalha. Havia instruções importantes da parte de Samuel do que se devia fazer num momento como aquele. Saul deveria esperar Samuel, que chegaria depois de 7 dias. Ele ofereceria sacrifícios e daria as orientações do que fazer na batalha. Saul até esperou, mas ele não fez nada além disso. E com o tempo, os soldados começaram a ficar desanimados e desconfiados de Deus. Havia um propósito naquela espera e na oferta de sacrifícios. Veja só, buscar a Deus por meio do sacrifício era uma das cerimônias mais solenes. Deus ordenava que seu povo examinasse seu coração e se arrependesse de seus pecados para que suas ofertas fossem aceitas e ele pudesse abençoar seus esforços na conquista do inimigo. Saul estava ficando impaciente e o povo, em vez de confiar em Deus para obter ajuda, estava buscando o rei para que os guiasse e dirigisse. Saul foi ficando cada vez mais impaciente com a demora de Samuel. E ele acabou culpando Samuel pelo desânimo dos soldados. Então sabe o que ele resolveu fazer? Ele mesmo decidiu oferecer o sacrifício, algo que só o sacerdote poderia fazer. Sabe o que aconteceu? Assim que Saul terminou o sacrifício, Samuel chegou e ele viu que o rei havia transgredido as instruções. O idoso homem falou duro com Saul e apresentou as consequências do seu erro. Ao invés de se humilhar, Saul foi ainda mais teimoso em continuar no erro e se sentiu ofendido pela repreensão de Samuel. Sua influência sobre os soldados foi afetada e Deus deu a vitória sobre os filisteus para Jonatas e o seu escudeiro. E essa é uma história incrível que você não pode perder. Está lá em 1 Samuel 14, 1-23. Deus teve misericórdia de Saul e lhe deu outra oportunidade para se arrepender. Desta vez, a ordem era para que ele atacasse os amalequitas, um povo cruel, inimigo de longa data de Israel, e destruísse tudo. Nada deveria ser poupado. Imediatamente, Saul obedeceu. Os israelitas não deveriam receber as honras da vitória, nem os despojos de seus inimigos. Deveriam participar da guerra apenas como um ato de obediência a Deus. O propósito de Deus era que todas as nações vissem a condenação desse povo que havia desafiado sua soberania. Até aí, tudo bem. O problema foi o que aconteceu logo em seguida. Essa vitória despertou novamente o orgulho de Saul. Foi esse seu maior perigo. Diante da ambição de tornar ainda maiores as honras de seu retorno triunfal, ele se aventurou a imitar os costumes das nações vizinhas e poupou a vida de Agag. O povo separou o que havia de melhor dos rebanhos, do gado e dos animais de carga, justificando seu pecado com a desculpa de que os animais seriam oferecidos em sacrifício ao Senhor. Na verdade, eles pretendiam sacrificar esses animais no lugar daqueles que já possuíam. Samuel foi avisado por Deus sobre o que havia acontecido e também sobre a rejeição de Saul. O profeta amava Saul como um filho. Por isso, ele passou a noite toda orando e intercedendo para que Saul se arrependesse. Na manhã seguinte, quando ele se encontrou com Saul, ele percebeu que não havia arrependimento em seu coração.
Saul ainda tentou enrolar Samuel, jogando a culpa sobre os soldados, mas Samuel deu um basta. E aqui é mencionado aquele texto tão conhecido. Veja só. O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Agora caiu a ficha de Saul e ele ficou desesperado, mas não foi arrependimento. Na verdade, o que ele sentiu foi medo do castigo. Sua principal preocupação era manter sua autoridade e a fidelidade do povo. E para ele era muito interessante a presença de Samuel, pois isso indicaria para os soldados que estava tudo bem. A história de Saul poderia ter sido muito diferente. Poderíamos até dizer que tinha tudo para dar certo, mas a desobediência, a presunção, a arrogância o afastaram cada vez mais dos planos que Deus tinha para a vida dele. E assim, ele acabou se distanciando da única forma que Deus tinha de salvá-lo dele mesmo. As duas lições que vamos extrair da história desta semana têm a ver com obediência e submissão. Duas características que Deus espera que seus filhos tenham. Aqueles que buscam a exaltação própria são colocados em situações em que seu verdadeiro caráter é revelado. Foi isso que aconteceu no caso de Saul. As honras reais eram mais importantes para ele do que a justiça, a misericórdia ou a generosidade. Assim, o povo foi levado a ver o seu erro. A sentença de Deus para Saul foi muito forte, e ele comparou o pecado da rebeldia à feitiçaria. Veja aqui a explicação. A presunção fatal de Saul deve ser atribuída à magia satânica. Em sua desobediência à ordem divina, ele foi tão verdadeiramente inspirado por Satanás como são aqueles que praticam a feitiçaria, e quando foi repreendido, juntou a arrogância à rebelião. Ele não teria causado maior ofensa ao Espírito de Deus caso tivesse se unido abertamente aos idólatras. Em breve, Deus escolheria uma outra pessoa para assumir o trono de Israel. Alguém que seria segundo o seu coração. E agora chegou o momento tão aguardado dos abraços. E a gente vai começar com os adolescentes da cidade de Bacabal, Maranhão. Para a base Adolescentes em Cristo da Igreja do Mujinga, da cidade de Campo do Brito, Sergipe. Base Filhos de Israel, da cidade de Alenquer, Pará. Para os adolescentes da cidade de Catas Altas, da Noruega, Minas Gerais. Base Pioneiros, da igreja de Fapa, na fazenda Passos, da cidade de Rolante, Rio Grande do Sul. E também para a base Adole Brooklyn, da Igreja do Brooklyn, em São Paulo, São Paulo. Que bom que você ficou com a gente até o final deste vídeo. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. Deixe o seu comentário, compartilhe, deixe também o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!